Motores fabricados na China estão sendo enviados secretamente por empresas de fachada por um fabricante estatal de drones da Rússia. O que você verá agora pode parecer coisa de filme, mas é real, é perigoso e está acontecendo neste exato momento. Motores chineses enviados à Rússia sob disfarce de unidade de refrigeração industrial estão alimentando drones que estão caindo em cima de alvos civis no coração da Ucrânia. E tem mais! A produção está se multiplicando, as rotas de envio foram camufladas e até companhias aéreas chinesas estão envolvidas na entrega desses componentes. Tudo isso enquanto a China finge neutralidade. Hoje, você vai entender como Pequim dribla as sanções internacionais, que são intermediários nessa operação obscura, e por que isso pode ser o começo de uma nova fase da guerra. Eu sou o Shimon Oliveira e este é o seu alerta geopolítico. Motores fabricados na China estão sendo enviados secretamente por empresas de fachada por um fabricante estatal de drones da Rússia. Eles não são declarados como motores. Nos documentos alfandegários aparecem como unidades de resfriamento industrial, mas na prática são corações de uma arma mortal, o drone Garpia A1. Essas remessas foram descobertas por 3 autoridades de segurança europeias e confirmadas por uma investigação minuciosa da agência Reuters. Entre os documentos analisados estavam contratos, faturas, declarações alfandegárias e comunicações internas da empresa russa IMZ Kupol, a fabricante dos drones. E o que foi descoberto é assustador. Um documento interno da Kupol revela que a empresa assinou com o Ministério da Defesa russo um contrato para produzir mais de 6 mil drones Garpia apenas este ano. Para você ter uma ideia, no ano passado a produção foi de 2.000 unidades, ou seja, estamos falando de um crescimento de 200% e em plena guerra. E até abril deste ano, mais de 1.500 já haviam sido entregues. Isso significa que a Rússia está usando em média 500 drones por mês. Segundo a inteligência militar ucraniana, estes drones estão sendo usados para atingir não só alvos militares, mas também civis. Sim, civis, casas, hospitais, pontos de abastecimento, usinas de energias. São essas as vítimas da guerra invisível travada por drones impulsionados por motores chineses. Antes das sanções internacionais, a fabricante chinesa Xiamen era responsável por fornecer os motores L550E. Anote esse número. Esses motores eram utilizados nesses drones. Mas após a denúncia feita pela Reuters em setembro do ano passado, os Estados Unidos e a União Europeia sancionaram não só a Kupol, mas também a Xiamen. Mas o que fez a China? Simples, trocou a fachada. Uma nova empresa chinesa, chamada Beijing Chichao, assumiu o fornecimento dos mesmos motores. Documentos mostram que os L550E foram enviados à Rússia após as sanções, através de um novo intermediário russo chamado SMP-138. E tem mais. De acordo com os documentos internos da Kupol, a SMP-138 então repassava os motores para outra empresa russa, a Libs. E tudo isso para mascarar os motores como unidades de resfriamento. Essa descrição foi usada propositalmente nos documentos de embarque para evitar alertas nas alfândegas e driblar as restrições comerciais. O destino final? A cidade de Aizfiosk, onde Kupol mantém sua fábrica de drones. Mas como esses motores chegam até lá? A resposta está nos céus. Documentos de transporte analisados revelam que 2 companhias aéreas chinesas, a Sihuan Airlines e a gigante China Southern Airlines, transportaram os motores diretamente para empresas russas já sancionadas. Esses voos ocorreram entre outubro do ano passado e este ano, ou seja, depois das sanções estarem plenamente em vigor. Quando questionados pela mídia internacional, o governo chinês emitiu uma nota padrão, dizendo que não tinha conhecimento das exportações e que controla rigorosamente produtos de uso duplo, mas ao mesmo tempo condena as sanções unilaterais dos Estados Unidos e da União Europeia, alegando que não são autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Toda essa movimentação acontece na véspera de uma importante cúpula entre a União Europeia e a China. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está prestes a se encontrar com o presidente Xi Jinping
e o primeiro-ministro Li Qiang. A principal pauta: o apoio de empresas chinesas ao reforço de guerra da Rússia. A diplomacia da União Europeia já deixou claro: o apoio chinês está colocando em risco a segurança europeia. Segundo ela, a China precisa interromper o fluxo de produtos de uso duplo que estão sustentando a máquina militar russa. Mas será que Pequim vai recuar? Pesquisadores de segurança e defesa chinesa no ISS, em Londres, foram enfáticos. A China tem um interesse estratégico em manter a Rússia em guerra. Por quê? Porque enquanto os Estados Unidos estiverem focados na Ucrânia, a China ganha tempo. Tempo para expandir sua influência na Ásia, tempo para se preparar para o inevitável confronto em Taiwan, tempo para se consolidar como potência global alternativa aos Estados Unidos. E o que a Europa quer? Quer que a China não corte os laços com Moscou, mas que reforce o controle alfandegário e financeiro. Quer que produtos sensíveis não sejam usados para alimentar a guerra. Mas será que é só isso mesmo? O drone Garpia, que em russo significa arpia, é uma versão adaptada dos drones iranianos Shahed, mas com um detalhe: ele é montado com tecnologia chinesa. Motor chinês, sistema de controle chinês, navegação também chinês. E esses drones têm sido cruciais para os ataques da Rússia nos últimos meses. Ou seja, estamos diante de uma colaboração tripla: Irã, China e Rússia. Uma tríade que sustenta uma guerra que já ultrapassou todas as linhas morais. Não estamos falando apenas de drones. Estamos falando de uma engrenagem global de empresas que mudam de nome para fugir de sanções, de governos que fecham os olhos e de vítimas que continuam morrendo em silêncio. A China diz que não fornece armas letais, mas o que são os motores, drones que atacam hospitais? Se não isso, estamos diante de um jogo sujo, onde cada peça movida em silêncio produz sangue em solo ucraniano. E a pergunta que fica: quantos mais vão morrer antes que a comunidade internacional chame a China pelo nome que ela merece nesse caso? E se esse vídeo abriu seus olhos para essa realidade oculta, então compartilhe agora mesmo. Não deixe que essa verdade fique apenas aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo e torne-se um membro ativo dessa comunidade que não para de crescer. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!